Bem, vamos começar o programa de hoje conversando com a professora Márcia Portela sobre cursos de medicina no Pará. Professora, é um prazer tê-la aqui. Muito obrigado por ter vindo. Hoje a senhora é a maior expert nessa questão de cursos de medicina no estado. Já conseguiu a aprovação de vários cursos e hoje, especificamente, é o prazo de um edital para 4 novos cursos de medicina no interior do Pará. Quem não pegar este trem vai ter que esperar daqui 5 anos para que exista um novo edital para um novo curso de medicina. Antes de nós chegarmos no detalhe desse edital, a minha pergunta básica é o seguinte: há realmente carência, uma demanda reprimida para curso de medicina no Pará? Depende do ponto de vista. Se você for olhar pela sociedade, pelo clamor da sociedade, sim, nós precisamos de médico aqui no Pará, aqui na região norte. Mas o problema é que, no Brasil, nós já temos uma quantidade de médicos suficiente, porque ele está concentrado no sul e no sudeste. Os médicos estão concentrados no sul e no sudeste, e aqui no Pará, eles estão concentrados aqui na capital. Não querem se interiorizar. Então, se você for perguntar para um indivíduo que mora no interior do nosso estado, ele vai dizer não. Até mesmo algumas especialidades, algumas áreas aqui em Belém, você vai perceber essa carência de médicos. Mas, por outro lado, se você for olhar para um contexto nacional, você vai entender que nós não precisamos mais de médico. Nós precisamos distribuir melhor esses nossos médicos. E aí, o que acontece? Por um lado, tem o governo, pensando nisso, preocupado com isso, começa a estabelecer vários tipos de estratégias, e uma das estratégias foi o Mais Médicos, O Mais Médicos entrou em 2013 e o Mais Médicos... os cubanos. Exatamente. Então, Mais Médicos, o nome está dizendo, trouxe mais... Com a intenção de trazer mais médicos, entrou com a vertente não só de trazer os médicos para ocupar esses espaços, que você poderia, através do Revalida, trazer os cubanos e eles atuarem aqui. E também, o governo também lançou uma outra vertente, que foi observar quais os municípios que haveria estrutura para um curso de medicina e implantar um curso de medicina nesses municípios. E assim lançou editais para esses cursos. Só que assim, os cursos prioritariamente eram os cursos para a região norte e nordeste, que naquela época a região nordeste era pior até do que a região norte em termos de relação médico e a população. Só que o que aconteceu? Aconteceu que a chamada aconteceu a maior parte também para os municípios do interior de São Paulo, por exemplo. Entendeu? Então, assim, por quê? Porque eles fizeram um levantamento dos municípios que eram distantes da capital, onde já existiam alguns cursos de medicina e que existia boa infraestrutura de saúde, e saíram botando edital. E esse edital era edital para os municípios. Então, para os secretários, para o gestor do município se manifestar. Alguns municípios se manifestaram e saíram os primeiros cursos de medicina há 3 anos atrás, através desse edital. Outros não se manifestaram ou o MEC veio com uma comissão, o Ministério da Saúde veio com uma comissão e essa comissão viu que não tinha condições de colocar, não existia estrutura de saúde o suficiente para absorver um curso de medicina. Mas o que é importante é entender que um curso para ter bons médicos no interior e ter um curso de medicina é insuficiente ter um curso de medicina. Ele precisa de uma estrutura toda de saúde. Pelo que a senhora fala, a gente imagina que o natural desses municípios vão disputar essas vagas nesses cursos de medicina. Agora, nesse edital, sim, Sim. Então, vão instituições privadas. Pelo que a gente vê em Belém, hoje um curso de medicina tem uma mensalidade de 8, 9 mil reais. Como que nesses municípios haverá público para pagar 8, 9, 10 mil reais por mês para fazer um curso de medicina? Quando você fala em público, o público não é da região. Na verdade, o público existe, o público da região, a demanda da região, e existe a demanda nacional também. Que vai se deslocar para lá. Exatamente. A então, tendência ali, até nas capitais existe. Desloca, faz o curso e vai embora. Exato. Passa o primeiro semestre e depois passa o primeiro semestre, tem a portabilidade, ele providencia uma outra faculdade mais próxima da casa dele e vai embora. Isso. E consegue.
Consegue porque hoje a quantidade de escolas privadas e que fazem transferência, geralmente no segundo semestre. Sim, professora, a pergunta é o seguinte: se todos estão pensando dessa forma, como é que vai se manter um curso, por exemplo, em Cametá? Bom, essa pergunta que eu também me faço. Sinceramente, o que a gente está vendo, há 3 anos atrás, uma quantidade enorme, 38 municípios foram credenciados para novos cursos de medicina. E o que a gente vê hoje em dia, alguns cursos em alguns interiores, eles estão fechando, estão pagando multa e devolvendo por conta de custo-benefício. Porque o próprio edital é um edital cruel. Você tem que exige um investimento muito grande, por número de vagas, 50 vagas. 50 vagas, se você fizer as contas, 50 vagas, 8 mil, 9 mil reais, não paga os custos que um curso de medicina tem no interior do estado por esse edital. Porque por esse edital você tem que contribuir, dar contrapartida com bolsas de graduação. Então, professora, o que faz as IES, as instituições de ensino superior, disputarem tanto esses cursos? O que é? O status de ter um curso de medicina? Eu diria assim, um status, principalmente aquelas instituições que são grupos maiores, então a tendência é disputar no mercado. Quer dizer, ter o curso de Direito, ter o curso de Medicina. É a vitrine. E eu vejo agora que entrou na moda a enfermagem. Todas as instituições atrás de enfermagem, um negócio impressionante. Eu até me preocupo porque eu vi agora, com o nascimento do novo herdeiro da coroa britânica, uma brasileira que é enfermeira em Londres dizendo, não, o médico só aparece na hora do parto. Tudo, o pré, o pós, é tudo enfermagem. Não, nos Estados Unidos você escolhe se você quer ser anestesiado por um médico ou por um técnico. Se for por um médico, no plano de saúde, você tem um acréscimo de 25% do seu plano de saúde. Então, o Brasil está se preparando para isso, abrindo um curso de enfermagem. É a tendência, mas o curso de enfermagem é um curso muito bom, porque você precisa de enfermeiros em qualquer local do Brasil. Segundo as pesquisas, hoje é o de maior empregabilidade. Exatamente. A pessoa sai da faculdade e está imediatamente empregado. Nem medicina tem isso. É incrível. Mas sim, vamos voltar lá para a nossa medicina. Bem, então, Cametá, Abaetetuba, Castanhal e Bragança. Só o nordeste do Pará que foi beneficiado. O restante do Pará, nada. Porque foi um estudo que o próprio Ministério fez um levantamento, quais seriam os municípios que teriam condições, equipamentos de saúde, exatamente, que pudessem receber um curso de medicina. Porque o aluno ele vai atuar nesse local. Professora, você acredita que haverá um deslocamento, né? Então, aquele garoto lá do Rio Grande do Sul, que não conseguiu passar no vestibular lá, ele vem fazer o vestibular em Cametá. Sim, já vem aqui, vem para Belém. Ele passa 6 meses lá e depois pega a portabilidade, pega os créditos dele e vai embora. A gente tem, por exemplo, lá na instituição onde eu sou coordenadora, a gente tem alunos que vêm da quarta, por exemplo, da quarta instituição ele fica pingando. Fica pingando, onde é mais fácil, onde está mais próximo à casa dele. Por mais que a mensalidade seja mais alta, ele prefere estar próximo ou um lugar que ele tenha residência, porque isso tem um custo adicional. Certa vez nós conversamos aqui no Argumento sobre um novo modelo de curso, que inclusive a senhora coordenou a instalação, me parece que lá em Santarém. O curso de Santarém, da UEPA, é um curso diferente. Tem um currículo diferente. Todos os cursos da UEPA são 3, né? O de Belém, mais... Belém, Santarém e Marabá. Sim. Deu certo? Já tem formados e assim por diante? Em Santarém, sim. Nós temos egresso, porque assim, nós começamos com metodologias ativas, que a gente chama, onde o aluno é o centro da atenção, o professor é um facilitador da aprendizagem. Então, a gente tem todo um perfil de formação de um médico generalista, um médico que ele está pronto a partir do seu 6º ano de estudo, ele está pronto para atender a população em geral, principalmente voltado para o SUS. Então, esse profissional, ele é um profissional reflexivo, é um profissional que não vê só a questão da técnica, e sim das atitudes médicas. É esse profissional que a gente precisa para cá. Mais humanizado. Mais humanizado, exatamente. Então, aí, nós fizemos essa proposta. Primeiro, nosso piloto foi Santarém, né? Nós fizemos uma proposta, depois nós contribuímos com o CESUPA, depois veio o próprio Belém, e depois Marabá, e agora a FAMAS.
Esses novos projetos nos municípios do interior também vai prevalecer esse tipo de... Todos os municípios, eles são, hoje, aí o que aconteceu? Em 2014, nossas diretrizes curriculares foram reformuladas, e praticamente direciona e condiciona você fazer esse tipo de curso. Então, o curso tradicional, ele está em extinção no Brasil por conta das próprias diretrizes. As diretrizes de 2014, diretrizes dos médicos, a gente tem que seguir. Para fazer um curso de medicina, a gente tem que seguir aquelas diretrizes. E aquelas diretrizes, ela versa sobre metodologias ativas, sobre todo um perfil de um profissional que a gente quer formar. Essa metodologia é a mesma em todo o país? Ela vai acabar sendo a mesma, porque... Um dia será, porque existem, inclusive, prazos. A instituição que até 2018, agora esse ano, não mudou o seu currículo, ele vai ter que mudar. E, professora, por que até hoje, todo médico que se forma, por exemplo, no Pará, ele pega o avião e vai fazer uma especialização em São Paulo? E se não for, se não chegar com um jaleco cheio de símbolos aqui, diz que não tem cliente? Já foi mais, porque a gente não tinha residência. Hoje existem vários programas de residência médica aqui no Pará. A gente não tinha opção, Maura. Eu me formava, a sorte que no meu caso eu fiz pediatria, então eu tinha residência aqui. Mas existe várias residências, não existiu aqui em Belém. Então tinha mesmo, o médico tinha que ir, nem que fosse para Fortaleza, para o Maranhão, entendeu? Lá para São Paulo, para o Rio, Brasília, e não existia aqui em Belém. Hoje, quase que todas as áreas já têm residência. Já, e muitos ficam aqui. Quero dizer que essa realidade está mudando, tá? Muito. Hoje o egresso, ele já não vai mais. E outra coisa, o próprio programa Mais Médicos, ele estabelece que o médico ele tem que fazer primeiro um ano de residência em algumas áreas, tem que fazer medicina de família e comunidade. Então, a própria instituição, ela tem que prover para os seus egressos a residência médica. Ela não precisa da bolsa, a bolsa é pelo Ministério, mas ela tem que fazer um programa de residência e oferecer para aquele egresso. Quer dizer, na minha instituição, que eu tenho 140 alunos, eu tenho que, no final, quando o egresso, em 2020, eles vão sair, eu tenho que oferecer 140 bolsas. 140 vagas de residência. Então, eu tenho que fazer um projeto para fazer isso. A bolsa não, bolsa Ministério. Hoje, o Pará tem quantos cursos de medicina, professora? Olha, tem privado 2. Privado 2 em Belém. E agora virão 4. Mas se Por quê? A senhora acha que há possibilidade de ninguém ser aprovado em determinado município? Existe isso? Já que os municípios foram habilitados, há uma disputa? Pois eu acho que a disputa vai ser grande, principalmente até porque tem essa retenção agora de 5 anos, ninguém vai ficar esperando muito tempo. E os grandes grupos vêm mesmo para disputar, porque a longo prazo eles acabam ganhando com isso. Então a grande disputa vai ser Castanhal, pela proximidade, pela estrutura, sem sombra de dúvida. Castanhal, Abaetetuba, Bragança, Cametá é um pouco mais distante, eu não sei se haverá interesse. Sim, então são 2 em Belém privados, que é Cesupa e FAMAS. Isso. E a UEPA tem 3 cursos, né, da capital, que também já é com metodologias ativas, Santarém e Marabá. Que Marabá está saindo o egresso também em 2019. E a Federal, que tem em Belém e tem em Altamira também. Então, na verdade, dentro de um ano, nós teremos 11 cursos de medicina operando no Pará. Exato. Não com egresso, né? Sim, mas não com acontecendo egresso, no estado do Pará. Das privadas, quem que tem egresso só aqui? Só o Cesupa, né? Que tem egresso é o Cesupa. Que já formou turma. E a UEPA já tem Santarém, que já formou turma, e você me perguntou inicialmente como eram esses egressos, muito bem colocados, passando em residências muito assim, disputadas, inclusive. Outros ficam mesmo lá em Santarém. Mudou, a entrada da medicina em Santarém mudou de muito cenário de saúde de Santarém. E veio junto com o hospital, né? Então, a Santarém é um outro cenário de saúde hoje em dia. Então, é aquilo que eu estava dizendo. Não é só um curso de medicina. Quando você entra com o curso de medicina no interior, você atrai uma série de investimentos na área da saúde, muda a mentalidade da cidade. Exato. Isso aí a gente já é um desenvolvimento extraordinário, por esse lado. Por outro lado, o CFM, o Conselho Federal de Medicina, não aceita essa quantidade de médicos, professora, com razão, né? Qualidade. O FIES se faz presente nesses cursos de medicina das privadas? Olha, da instituição a qual eu coordeno, sim.
Porque não é fácil uma mensalidade de 8, 9 mil reais e ela acaba atraindo uma nata econômica. Mas eu lhe digo assim, que o número de fiéis que hoje nós temos na FAMAS chega a 10 vagas apenas. Das 150? Das 140 vagas, 10 vagas são fiéis. E o restante eles pagam mesmo. Muita gente e outra de fora coisa, de Belém? As vagas fiéis e as vagas ProUni, elas são extranumerárias. Então, eu tenho 140 vagas, mas eu tenho mais vaga ProUni, mais vaga fiéis. Significa dizer que eu tenho sempre muito aluno nas minhas salas, porque está adicionado o ProUni e o FIES. Sim. Que tem todo um processo seletivo via Enem. Entendeu? Eles entram, eles se candidatam via Enem, pelas notas do Enem, e eles escolhem um curso de medicina e eles esse perfil dele é analisado e ele aceita naquela vaga ou não. Assim Como é que o mercado está recebendo, que sempre teve restrições, do médico egresso de uma faculdade privada e o médico egresso de uma universidade, por exemplo, pública? A senhora tem as duas experiências, de UEPA e de FAMAS. Como é que a senhora vê a imagem do profissional que sai dessas duas faculdades? Eu aqui fico imaginando, se cobra 9 mil reais, deve pagar muito bem o professor, tem os melhores professores, é o que eu imagino. Né? Mas não sei se o mercado todo imagina dessa forma. Como é que a senhora vê essa imagem? Olha, a imagem, pelo menos do Pará, que eu posso lhe dizer assim, os meus docentes da FAMAS, que é um curso privado, eles são praticamente os mesmos da Federal e da UEPA. Então, eu trouxe a expertise, as expertises que eles têm já nas duas instituições e trouxe para a FAMAS e nós temos os melhores docentes, né, que o Pará pode oferecer para os seus alunos, isso é verdade. Em relação à remuneração, também é uma remuneração diferenciada, sim, lógico, uma infraestrutura muito boa, que é penalizada nas instituições públicas por causa do investimento. Não deve faltar nada no laboratório, não deve faltar cadáveres e assim por diante. Isso, não falta. E a questão não é nem cadáver, porque hoje cadáver a gente não compra, a gente ganha. A questão são esses modelos manequins, essa tecnologia, as tecnologias de educação que são cada vez mais inovadoras e são carérrimas. Então, aí a gente tem que absorver essas tecnologias, né? Até porque o mercado exige isso. Mas a questão não é só isso. Você tem o perfil do teu aluno. O perfil do aluno FAMAS é diferente do perfil do aluno que vem na instituição pública, UEPA. Tá? O perfil do aluno da instituição UEPA é um perfil de medicina, ele é um aluno que vai muito mais à luta, porque ele sabe que ele não tem, então ele vem para agregar. Então, quando ele chega, se eu digo que a sala só dá, eu tenho 10 alunos numa salinha de 9 metros quadrados, não tem problema, professora, a gente vai revezando. Sim, e aí eu lhe pergunto, do privado não. E o aluno privado? É o filhinho de papai ou é aquele que resolveu investir? É aquele que resolveu investir. Eu diria assim, eu tenho filhinho de papai, mas ele vai acabar, desmancha aquela história dele, porque ou ele cresce ou ele sai. Então, a medicina é tão exigente, a necessidade que ele tem de estudar, de a luta. A taxa de evasão é grande, professora, na medicina? Não. É mínima. Eu ouvi falar, não sei se é verdade, por exemplo, agora na greve de ônibus, todas as faculdades pararam, menos medicina. É verdade isso? Não, a FAMAS que não parou. Não, mas eu tenho medicina. Pois é, assim, veja bem, não é que não a medicina quando para, por causa dessa metodologia, então eu abro um problema aqui e fecho bem aqui. Se eu deixar de ter aula aqui, eu enrolo todo o meu calendário. Sim. Então eu vou entrar em julho, eu vou entrar na Copa do Mundo. E os meninos ficam desesperados. Não, professora, pelo amor de Deus. Então o que a gente faz? A gente abre, funciona, mas a gente não vai dar falta, a gente não vai comprometer. Aqueles alunos que não podem vir dão entrada numa declaração de que não puderam vir por causa do acesso. E aí a gente repõe, faz uma prescrição para eles. Professora, hoje encerra esse edital e quando sai o resultado? Quando é que nós vamos saber quais as instituições que vão se instalar nos 4 municípios? 11 de setembro sai o resultado. 11 de setembro. O MEC publica no seu site. Exato. Professora Márcia Portela, muito obrigado por essa entrevista altamente informativa, num momento de grande ebulição. Quem não está envolvido no meio não imagina o que é essa disputa. Verdade, né? Uma disputa extremamente interessante que mexe com o país de modo geral, instituições de fora e assim por diante.
finalmente esses nossos municípios entraram no mapa da saúde. É isso. Por um lado, é saudável. Você vê assim, as instituições disputar e, com isso, os projetos são cada vez melhores. Quem vai ganhar? Os melhores projetos, entendeu? Quem puder dar uma melhor contrapartida para o interior do Estado. E, com isso, vai haver um crescimento, sim, né? sempre não deixa fica de algo. haver. Tá. Muito obrigado. Eu que agradeço. O juiz Cláudio Rendeiro estará logo mais, depois do nosso intervalo comercial, aqui comigo. Volto já.